E aí galera, tudo bem? Vamos lá então, ó. Como eu acho que eu já falei no grupo de vocês, eu tô gravando essas aulas em tempo reduzido, tá? Elas funcionam mais como um resumão para vocês. Vou pedir para vocês estarem sempre acompanhando após o vídeo, dar uma lida na apostila para fixar o conteúdo se caso surgir alguma dúvida, tá bom? E se eu tô aqui no grupo também à disposição de vocês, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Eu mandei por último agora para vocês o vídeo explicando sobre vetores, né? As operações com os vetores. Por quê? Para a gente estudar a cinemática vetorial, até então a gente estudou o movimento dos corpos em uma única direção, né? Essa única direção, ela seria como se a gente funciona uma direção só, ou todos na horizontal, ou tudo na vertical, tá? No lançamento vertical e na queda livre a gente utilizou os movimentos na vertical. E nos outros estudos do deslocamento dos corpos, né, nós sempre trabalhamos na direção horizontal, né? Acho que vocês lembram que eu comentei isso em sala junto com vocês. Agora aqui na cinemática vetorial, nós vamos trabalhar com 2 ou até 3 dimensões, tá? Como que funciona isso? É como se eu colocasse esse canetão aqui, ó, aqui no espaço, né? Eu quero saber qual que é a posição desse canetão no espaço. Qual é o deslocamento que ele teve aqui no espaço, né? Para isso nós vamos utilizar os vetores, tá bom? Então na cinemática escalar, nós utilizamos somente uma direção. Aqui na cinemática vetorial nós utilizamos 2 ou 3 dimensões, o eixo x, y ou até mesmo x, y, z, tá? Mas a maioria das vezes ele vai aparecer em 2 dimensões, tá bom? Na maioria dos exercícios. Então vamos lá, pessoal. Vocês lembram lá que no deslocamento escalar, né, a gente utilizava o ΔS, lembra? O que era o ΔS? O S final menos o S inicial, ou seja, a posição final menos a posição inicial. Aqui no deslocamento vetorial, nós vamos utilizar como ΔR, né? O vetor deslocamento vai ser o nosso ΔR, tá? O que seria esse ΔR? O R final menos o R inicial. Lembrando que quando a gente trabalha com vetores, nós temos que denotar com essa setinha aqui em cima, tá? Então, o deslocamento escalar era esse aqui, ó, o ΔS. Agora nós vamos trabalhar com esse deslocamento, que é o deslocamento vetorial, tá? Que é o meu ΔR. Então, por exemplo, ó, eu vou marcar aqui nesse desenho, desse gráfico que eu fiz, 2 pontos. Esse aqui é o meu ponto inicial, esse aqui é o meu ponto final. Vou chamar esse aqui de ponto 1 e esse aqui de ponto 2. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer aqui, ó? Assim como no deslocamento escalar, a gente sempre tinha que ter um referencial. Na maioria das vezes, aqui no deslocamento vetorial, o nosso ponto 0 vai ser o meu primeiro, o referencial, da onde eu vou partir, né? A origem do meu movimento. Então, eu vou ligar aqui da origem até no ponto 1, o vetor deslocamento 1, tá? Que vai ser o meu R1, que é o deslocamento vetorial 1. Da minha origem até o ponto 2, eu vou fazer uma outra reta, um outro vetor. Esse vai ser o meu R2, né? O meu vetor R2. Ou seja, esse aqui é o meu deslocamento vetorial 1, esse aqui é o meu deslocamento vetorial 2. Tá, mas qual que é a variação desse deslocamento? Que é o meu ΔR, né? Que é o que a gente quer descobrir. Qual que é a variação? Eu vou pegar da onde eu comecei até onde eu terminei, que é esse ponto aqui, ó, tá? Daqui aonde eu comecei até onde eu terminei. Esse aqui, ó, vai ser o meu ΔR, tá? Que vai ser o meu deslocamento vetorial, tá? Ó, deslocamento vetorial. Tá bom? Então, tá. Então, onde eu comecei até onde eu terminei, vai ser o meu deslocamento vetorial, meu ΔR, tá? Esse aqui a gente chama de vetor posição, tá, pessoal? Ó, esse nós chamamos de vetor posição, que é o R1 e o R2, tá?
É a posição do espaço que ele está. E esse aqui, da onde eu comecei a onde eu terminei, é o meu vetor deslocamento vetorial, tá? Então, o ΔR nesse caso... Deixa eu pegar aqui. Então, nessa situação aqui, ó, o meu ΔR, ele vai ser igual ao quê? O R2, que é onde eu terminei, né, que é o final, menos o R1. Daí eu consigo descobrir qual foi o deslocamento que ele teve vetorialmente falando, né? Então, ele é bem simplesinho. Lembrando que esse R1 e R2 a gente chama de vetor posição, tá? Vou colocar aqui, ó, vetor posição. Essa linha aqui, ó, que está em laranja, tá vendo aqui, ó? Essa função aqui que eu fiz, ó. Essa daqui, esse gráfico, é a trajetória do meu objeto. Qual que é a trajetória dele? É como esse gráfico se comporta, tá? Essa é a minha trajetória. Então vamos lá, pessoal. Aqui essa parte de deslocamento, eu vou fechar ela agora, tá? Vamos passar então para a parte de velocidade vetorial. A velocidade escalar, lembra lá, ó, a velocidade escalar era como? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, certo? A velocidade vetorial, então, vai ser o meu velocidade média, né, que é o meu vetor, vai ser igual ao meu ΔR, que é o meu vetor de deslocamento vetorial, sobre o ΔT, tá? É a mesma coisa, só que em vez de ser ΔS, eu vou colocar ΔR. Esse aqui é o meu gráfico da trajetória, certo? Desculpa, pessoal. Então, eu vou marcar também aqui, ó, duas posições, ó. Vou marcar o meu ponto A e meu ponto B. Então, eu vou marcar o vetor posição da onde eu parti. Esse aqui é o meu RA. E vou marcar aqui da onde eu cheguei, que é o meu ponto B, né? Vai ser o RB. O R é meu vetor posição, né? Uma outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês, aqui em cima, tá vendo, ó? Esse aqui é meu ΔR, né? Meu vetor deslocamento vetorial, né? Meu vetor deslocamento. Ok. Aqui na parte dessa curva que tá aqui, ó, essa parte da curva é o meu deslocamento escalar, tá? Então, esse vetor aqui é o meu deslocamento vetorial e essa parte da curva é o meu ΔS, que é o deslocamento escalar. Se fosse uma direção só, se eu calculasse o comprimento desse arco aqui, eu conseguiria calcular. Mesma coisa vale para cá, né, pessoal? Ó. Então, onde está meu vetor de deslocamento? Meu vetor de deslocamento vai estar aqui, ó, da onde eu saí até onde eu cheguei. Esse aqui vai ser o meu ΔR, né? E agora, essa parte aqui, ó, da curva, ó, tá vendo essa parte aqui, ó, pessoal? Tá em laranja, não sei se vocês conseguem enxergar. Essa parte aqui vai ser o meu ΔS também, tá? Essa parte da trajetória é meu deslocamento escalar. Mas a gente tá falando de velocidade agora, né, ó? É velocidade vetorial. Então, eu falei do vetor deslocamento. Onde está, então, o meu vetor velocidade média? O vetor velocidade média, como eu calculo a intensidade, todo vetor, eu preciso ter a intensidade, a direção e o sentido, né? Todos os vetores eu preciso dessas três informações. Como eu calculo a intensidade do meu vetor velocidade? Dessa forma aqui, ó. Velocidade média é o meu ΔR, né? Vetor ΔR sobre ΔT. A direção desse vetor velocidade vai ser o qual? A mesma direção e o mesmo sentido do meu ΔR, ó. Então, meu vetor velocidade vai estar aqui, ó, em cima da minha reta ΔR, tá? Então, o vetor velocidade média, a intensidade desse vetor, eu calculo dessa forma aqui, ó, ΔR sobre ΔT. A direção e o sentido é o mesmo do meu ΔR, beleza? Bom, pessoal, então continuando aqui nossa aula, velocidade instantânea. Até então, na última aula que eu estava falando com vocês aqui, ó, nós estávamos trabalhando sobre velocidade escalar
média, tá? Ó, velocidade escalar média. Meu vetor velocidade escalar média, tá? Agora, lembra lá em cinemática escalar que a gente trabalhava com velocidade média e velocidade instantânea, né? Só que eu nem cobrei de vocês a velocidade instantânea porque não é muito cobrado em exercícios de vestibulares, tá? Mas aqui na cinemática vetorial, eu preciso comentar isso com vocês, que é de extrema importância, tá bom? A velocidade instantânea, lembra quando eu dei o exemplo de, por exemplo, nós saímos aqui de Chapadão do Sul e vamos até Cacilândia, né? No decorrer do percurso nós encontramos obstáculos, como por exemplo, caminhão, buraco. Então a nossa velocidade ela varia, né? Quando a velocidade varia, ela deixa de ser constante, eu passo a ter um movimento acelerado ou retardado, né? Então, por isso que eu, por exemplo, se eu quiser descobrir a velocidade no instante lá na vaca parida, eu tenho que fazer aquele gráfico e descobrir a velocidade naquele instante. Porque é muito difícil acontecer da velocidade ser constante por todo esse percurso, né? Então, na velocidade instantânea, na cinemática vetorial, como que ela funciona, né? Eu falei para vocês que, por exemplo, aqui, ó, eu saí desse ponto 1 e vou chegar aqui no ponto 2, ó. Ponto 1, ponto 2. Então eu faço o vetor posição até aqui no ponto 1, depois eu faço o vetor posição até aqui no ponto 2. O meu deslocamento vai ser daqui até aqui, né, ó, da onde eu saí até onde eu cheguei. E a velocidade escalar velocidade vetorial média, ela tem a mesma direção, o mesmo sentido que o meu vetor de deslocamento, né? O que vai mudar só é a minha intensidade da velocidade para o deslocamento, né? Cuidado, tá? Porque são grandezas totalmente diferentes. Deslocamento é uma coisa e velocidade é outra, tá? Quando você coloca aqueles dois vetores juntos, cuidado para não fazer soma, tá? Perigoso muita gente errar por isso. Mas se eu quiser saber a velocidade, se eu colocar aqui meu vetor deslocamento, ó, ele está aqui, certo? Ó? Ele está aqui, ó. A velocidade escalar média, ela vai estar aqui, né? Ó. Mesma direção, mesmo sentido que o meu vetor de deslocamento. Mas e a velocidade instantânea? A velocidade, se eu quiser saber a velocidade nesse ponto aqui, ó, eu sei que ela é sempre tangente à minha trajetória, tá? Então, se eu quiser saber a velocidade nesse ponto aqui, ó, eu venho aqui, traço a reta tangente. Aí eu consigo calcular a velocidade instantânea, tá? Então, cuidado com a velocidade escalar média, ela tem a mesma direção, o mesmo sentido que o meu vetor de deslocamento, porém a intensidade pode ser diferente, tá? Então, fica sempre em cima aqui do vetor de deslocamento. A velocidade instantânea, ela é sempre tangente à minha trajetória, tá? Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês a apostila de vocês, né? E eu vou comentar aqui sobre essa parte da velocidade instantânea. Aqui, como vocês podem observar, ó, na apostila de vocês, tem os tipos de movimento, né? Ó. Nesse MRU aqui, ó, movimento retilíneo uniforme, note que as velocidades elas têm o mesmo tamanho, né? Então, aqui nesse exemplo, a velocidade vetorial no MRU, ela é constante, né? Ó. Olha aqui, ó, até pode vir essa partezinha aqui que eu vou sublinhar para vocês, ó. Existe apenas um tipo de movimento no qual a velocidade vetorial permanece constante. Trata-se do movimento retilíneo uniforme, em que a velocidade tem intensidade constante e sempre na mesma direção e mesmo sentido, pois a trajetória é retilínea. Então a velocidade vetorial só vai ser constante quando eu estiver numa situação de MRU, né, um movimento reto com uma velocidade constante, tá? Agora vamos lá, vamos destacar os outros tipos de movimento, né? Movimento retilíneo acelerado, tá? Então tem um movimento reto, né, retilíneo, onde a velocidade 1 é menor que a velocidade 2, ó. Tá vendo que ela está maior que a velocidade 2? Ou seja, esse corpo está acelerando, né? Olha a variação, note a variação do vetor velocidade. Aqui no movimento retilíneo retardado, a velocidade começa rápida, né, começa alta, e ela diminui. Então eu tenho um movimento retilíneo retardado, porque minha aceleração diminuiu, a velocidade diminuiu, né? Aqui eu tenho um movimento curvilíneo uniforme, tá? Ó, velocidade aqui, ó, movimento curvilíneo uniforme. Aqui eu tenho um movimento curvilíneo acelerado, ó.
a velocidade 2 é maior que a velocidade 1, e o movimento curvilíneo retardado, a velocidade 1 é maior que a velocidade 2. Notem o tamanho das setinhas, tá? E aqui no final ele fala o seguinte, ó, com exceção do MRU, em todos os demais movimentos, a velocidade sofrerá variação, seja em intensidade ou em direção, tá? Então, só no MRU que a velocidade ela vai ser constante na mesma direção, ela não vai mudar. Nas outras situações, ela pode até ser constante. Olha aqui no MCU, ó. Nessa situação aqui, ó, a velocidade é constante. Porém, o vetor velocidade não é constante, porque ele muda de direção e muda de sentido, tá bom? É isso aqui que essa parte quer dizer. Essa parte aqui de versores, ó, vocês deem uma lida depois, ele explica um pouco sobre como a gente trabalha nas três dimensões, ó, x, y e z, tá bom? Por hoje é só isso, pessoal. Muito obrigado, viu?